Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto para a glória de Deus. Estou um pouco com a rinite atacada, mas estamos aqui. Não era eu que ia estar atendendo o culto, era um presbítero nosso, da nossa igreja, mas não foi possível. O trabalho dele pediu que ele ficasse um pouco até mais tarde no serviço e não foi possível ele vir atender o culto. E aí era 5 horas, ele me avisou. Eu entrei em contato com outros irmãos da nossa igreja, outros presbíteros, mas não foi possível o contato. Estou me justificando para dizer, nossa, que pastor fominha, só ele que dirige os cultos. Então foi escalado ele não pôde devido ao trabalho. Tentei entrar em contato com outros, mas eles não conseguiram me atender. E por isso que estou aqui. Amém? Isso é uma coisa que eu sou liberta de só eu querer estar dirigindo o culto e nem pregando. Graças a Deus sou liberto disso. Vamos orar. E em seguida o hino 259 da harpa cristã. Amém, Guilherme? Amém. Aí sim. Hoje nós temos uma cantora nova aí, o Alex. Estreante na live. Olha aí. Ô, glória. Tá ali no camarim. Tá no camarim, só entra na hora de louvar. Aleluia. A cantora tá ali no camarim, só na uva, no melão, na frutinha, entendeu? Só entra na hora de cantar. Vamos orar, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai que está no céu. Ó Deus, mais uma vez aqui estamos na tua casa, diante da tua presença. Viemos aqui para adorar o teu santo nome, reconhecendo a tua soberania, a tua majestade, o teu poderio, em favor daqueles que reconhecem a ti como Senhor e como Salvador. Pai querido, abençoa teus filhos que estão em casa, irá nos acompanhar a partir deste momento pelas redes sociais. Abençoa também a cada um aqui estão, os músicos do modo geral. Pai querido, os que estão enfermos, recebam a cura, a libertação da parte de Deus em nome de Cristo. Senhor, visita cada um que se encontra enfermo a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos bíblicos. No nome do Senhor Jesus. Antes de eu ler esse versículo bíblico, eu quero fazer mais uma oração. Estou com a voz um pouco estranha, porque eu estou com a rinite bastante atacada. Quero fazer uma oração pelas pessoas que estão nos acompanhando em casa e que estão enfermos, estão com algumas dificuldades em algumas coisas, seja lá elas qual for o problema que você se encontra nesse momento. Eu quero orar por você. Se você estiver enfermo, eu quero que você coloque a mão aí na sua casa, no local da enfermidade. Pastor, você não é de fazer isso? Não, mas cada dia uma coisa nova. Vamos lá. Se Deus está nos orientando a fazer assim, vamos fazer assim. Amém? Então eu vou orar por você que está enfermo, você que está com problema. E você vai citar esse problema aí enquanto eu estiver orando. Se for um processo, se for uma causa que está na justiça, você vai citar esse problema. Eu não sei qual que é ele, Deus sabe, e você também sabe, eu não sei. O que eu quero é que Deus resolva isso na sua vida e essa enfermidade também. Ok? Quem sabe hoje é a última vez que você mergulha no Rio Jordão, como fez lá Naamã, é isso? Naamã. Quem sabe hoje é a última vez que você mergulha no Rio Jordão. Né? Quem sabe já mergulhou 6 vezes, falta a última. E quem sabe a última é hoje, dia 5 de agosto. É isso mesmo? É isso. Quem sabe hoje é a última vez que você mergulha.
Ok? Então ore comigo aí. Se é enfermidade, coloca a mão sobre a enfermidade. Se é problema, cita esse problema juntamente comigo em oração. Amém? Amado Deus e eterno Pai, diante da tua presença eu me encontro. Eu tenho a tua palavra como regra de fé, ao qual me orienta e me dá o direito de orar pelos enfermos. E nesse momento eu estou ordenando na vida do meu irmão que agora se encontra com a mão sobre a sua enfermidade. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, enfermidade do corpo físico, eu ordeno em nome de Cristo, sai, sai em nome de Jesus. Deus, para a tua glória, esta causa que o meu irmão eleva a ti em oração, seja ela lá qual for, hoje é o último dia que ele ora por esta causa, porque hoje no teu nome, tu, ó Senhor, concede vitória ao teu filho e à tua filha. Depressão, tristeza na alma, sai em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu quero ler com você aí Lucas capítulo 8. E o versículo 43. Lucas capítulo 8, versículo 43. Vou ler até o versículo 48. Lucas 8, 43 ao 48. Fala assim, o versículo 43. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos tudo os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla. Você que está em casa, me desculpa aí, que eu estou com bastante rinite atacada, mas faz parte do processo. Tocou na sua orla, na orla da sua veste, e logo se estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, sentir que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se entre ele, declarou-lhe diante de todo o povo por que havia tocado e como logo sarará. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Glória a Deus. Queridos, veja só, é um texto bastante lido, bastante lido. Se é conhecido, não sei, mas que é bastante lido, é. Há uma diferença em ler ele e conhecer ele, né? Principalmente quando se trata da situação que esse texto trata, do assunto tão sério que trata esse texto. Queridos, veja só, existem algumas palavras que é usada no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana,
em que elas são muito usadas, muito usada essas frases. Por exemplo, a palavra melhorou, ou tá melhor, ou vai melhorar. A palavra melhorar, ela é muito usada no dia a dia. Porém, a gente percebe que quando se trata de Deus, em contato com o ser humano, em ação na vida humana, nós percebemos que a ação de Deus, ela não tem melhora. Ou ela cura, liberta de uma vez por todas, faz a obra de uma vez por toda, ou a pessoa permanece doente. A gente percebe isso dentro da Bíblia. Você imaginou você dizer que Deus melhorou a sua enfermidade? Ou Deus cura aquele problema, ou a pessoa permanece do jeito que esteve antes de encontrar com Deus, permanece doente. Isso é uma coisa cotidiana. Esse texto em que nós estamos lendo, é um texto que está nos orientando, nos dizendo, em que esta mulher, ela já tinha 12 anos que estava passando por um problema muito sério no meio da sociedade, tanto pela sua vida, como também pela sociedade. Que a enfermidade ao qual ela se encontrava, que era um fluxo de sangue, ela não sofria só pela dor ou pela hemorragia. Ela não sofria só por isso, talvez sentindo dores, 12 anos, e também em ver o seu corpo físico em alguma decomposição de sangramento. Ela não sofria só por isso, ela sofria também em ser rejeitada no meio social. Porque quando uma mulher tinha esse tipo de enfermidade, automaticamente ela ficava mais recanteada, ficava mais distante dos meios sociais, porque aquilo era uma coisa que não marcava a hora, não tinha momento certo para aquela hemorragia aparecer, surgir, ou era constantemente. Então tinha que ter um cuidado mais absoluto, mais contínuo. Então ela sofria em ver o seu corpo passando por tudo aquilo, sofria psicologicamente, mas também sofria, talvez, quem sabe, por algum rejeito social. E aí o texto vai nos orientar. O texto nos orienta de que ela sabia o momento ao qual Jesus estava passando por certo lugar. E aí o texto diz que ela toca nas vestes, no manto, na roupa de Cristo. E como o próprio texto diz, que mediante todo aquele corre, aquele empurra, porque quem está passando é o Filho de Deus, Jesus sentiu que alguém tocou de forma diferenciada. Alguém lhe tocou não como o costumado de sempre todo mundo lhe tocar, quero tocar, pegar na mão, sei lá, no braço, nas vestes do Filho de Deus. Não, naquele dia, o pegar na veste, ou no braço, ou na mão de Cristo, fisicamente, talvez se foi comum, como todo outro, mas no pegar naquela mulher, tinha algo diferente. E aí, o texto diz
em que Jesus falou para as pessoas: quem me tocou? E aí, as pessoas que estavam com ele disseram: mas isso aqui é acostumado, todo dia alguém lhe toca. Todo dia alguém lhe toca dessa maneira. Todo dia alguém lhe toca desse jeito. Tipo assim, não sei por que você está dizendo isso. Porque todo dia alguém lhe empurra, alguém lhe toca, alguém quer pegar na sua mão, alguém quer tocar nas suas vestes. Por que que você está assustado porque alguém lhe tocou? E aí, surge do próprio Filho de Deus para dizer para quem estava assustado com a frase: alguém me tocou. Ele diz: alguém me tocou de forma diferenciada, de forma diferente. Porque quando essa pessoa me tocou, eu senti que de mim saiu virtude. Que de mim saiu virtude. E aí o texto nos orienta em que a mulher, quando vê aquele movimento, ela se aproxima e tem o desejo de explicar para Jesus e para as pessoas o que estava acontecendo com ela e o porquê que ela tinha tocado. Eu, mediante esse texto que eu estou lendo, eu marquei aqui uma frase, que essa frase ela diz assim, ó: para ser feliz no ponto de vista, psicológico, não é ter uma vida perfeita. Ser feliz no ponto de vista psicológico e até mesmo na orientação do próprio Deus, não é ter uma vida perfeita, mas é saber administrar os momentos que estamos vivendo. Vou repetir: ser feliz, para sermos felizes no ponto psicológico, não é ter uma vida perfeita, mas saber administrar o momento que estamos vivendo. Eu marquei aqui: não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair algumas virtudes do momento que estamos vivendo. Ser feliz no ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita. Você quer lutar para ter uma vida perfeita, para ser feliz? Não vai conseguir. Primeiro, porque aqui na terra não existe ninguém perfeito. Não tem perfeição, estamos no processo de aperfeiçoamento, de santificação. Então, se qualquer ser humano desejar ser feliz, quando ele se tornar perfeito, automaticamente não alcançará essa felicidade. Mas saber extrair, eu marquei aqui, sabedoria nos momentos de erros. Saber extrair sabedoria nos momentos de erros. Isso pode te fazer feliz. Esse é um dos motivos. Saber extrair sabedoria no momento de erro. Quem fez isso dentro da Bíblia? Nós poderíamos falar de Davi. Extrair sabedoria no momento em que eu errei. O erro não é para te matar. O erro não veio para te matar, mas se você te saber extrair do momento do seu erro, você tiver sabedoria, esse erro vai te dar mais inteligência, mais sabedoria para se dar com os próximos erros que virá pela frente.
Ser feliz do ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria nos erros. Extrair sabedoria dos erros. Você errou? Tenha sabedoria. Esse erro não é para te matar. Esse erro não é para te consumir. O que você precisa para poder resolver o problema desse erro tão grave que a vez você cometeu, é você ter sabedoria. Fazer, por exemplo, como Davi fez. Em um dos textos bíblicos ao qual Davi cometeu um grave erro. E ele foi capturado pelo povo. E o povo deu para ele escolher algumas posições que ele deveria pagar pelo seu erro. Cair na mão do povo. E tem uma outra que me foge da memória. Ou cair na mão de Deus. O homem já cometeu erro. Agora tem que ter sabedoria. Já cometi o erro. Agora tem que ter sabedoria. Para você se tornar feliz, se tornar uma pessoa feliz, essa é extrair dos seus erros sabedoria. Ser feliz no ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita. Não é ter uma vida perfeita. É saber extrair sabedoria dos seus erros. Davi, quando o povo colocou para ele escolher o que ele queria, cair na mão do povo e ter uma segunda coisa, e a terceira cair na mão de Deus, ele disse: não, já sei o que é que eu quero. Eu já estou só a misericórdia. Eu já errei, já cometi meus erros. Agora eu tenho que usar de sabedoria. Vou correr para os braços de Jeová. Administrar o momento do erro. Se você não souber administrar o momento ao qual cometemos o erro, automaticamente isso dificultará muito mais para retornarmos e pegar o caminho reto. Extrair sabedoria, inteligência no momento do erro. Esse erro que você cometeu, ele não tem o direito de destruir a tua vida, caso você tenha sabedoria. Davi cometeu grandes erros, mas no momento em que colocaram para ele pagar pelo seu erro, e um dos momentos, um dos pontos era se ele queria optar por Deus ou cair na mão do povo. Ele teve a inteligência de dizer: eu caído na mão de Deus, Deus me perdoará. Sabedoria. Qual foi o erro que você cometeu? Você está tendo sabedoria? Está fugindo? Cometer erros e optar em aproximar de Deus, isso prova que também conhecemos a Deus. Ser feliz no ponto de vista psicológico não é ter uma vida feliz, não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria do erro. E a segunda, força na decepção. Extrair força na decepção. Lembra da sunamita? Aquela mulher que Eliseu falou para ela que ela ia ter um filho. Eliseu profetizou que ela teria um filho, e realmente ela teve um filho. Só que logo em seguida, ainda uma criança, a criança veio a falecer. Decepção. Passa um profeta na minha casa, eu mando fazer um quarto para ele, para que ele venha morar, passar aqui alguns dias enquanto estiver de viagem aqui dentro da minha casa. Eu converso com meu marido, dou abrigo a esse viajante, homem, profeta de Deus. Ele diz que eu vou ter um filho. Eu não pedi filho para ele,
eu engravidei, tive um filho, e agora este filho está morto dentro da minha casa. Força na decepção. Ser feliz do ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria no erro, força na decepção. A sunamita, decepcionadíssima, o filho está morto. Grande alegria tinha dado aquela criança dentro de casa, uma casa que ainda não tinha tido uma criança. E agora essa criança está morta dentro da sua casa. Ela se enche de força na decepção. Você está decepcionado? Não adianta se desesperar, tem que extrair força. Você quer ser feliz? Tem que ter sabedoria no erro e força na decepção. A sunamita se informa aonde é que está Eliseu. E o texto nos orienta, aleluia, em que ela vai até Eliseu, e quando ela aproxima onde estava Eliseu, o moço de Eliseu vem ao seu encontro e pergunta: mulher, vai tudo bem contigo? Força na decepção. Uma mãe de família, com o filho morto dentro de casa, ao qual tinha sido profetizado pelo profeta de Deus. O filho está morto dentro de casa. Vai se desesperar? Não. Decepção grande, mas tem que extrair força. Isso eu vou tornar a minha casa mais feliz. O que é que ela faz? Ela se informa onde é que está Eliseu, e ela vai até o profeta. E ao chegar lá, o moço do profeta, como eu acabei de dizer, vê ela e pergunta: vai tudo bem contigo? Ela diz: vai tudo bem. Tipo assim: mas eu não quero falar com você, quero falar com o profeta. Vai tudo bem com você? Vai. Mas onde é que está o profeta? Eu quero falar com ele. Eu estou decepcionado, eu estou tirando força para vir aqui conversar com ele. Ser feliz, no ponto de vista psicológico, não é ter uma vida perfeita. Você não vai conseguir ter uma vida perfeita, mas saber extrair sabedoria nos erros, força na decepção. Muitas pessoas estão se perdendo no momento que tem seus erros, não consegue resolver, e no momento das suas decepções, não consegue extrair força para resolver a sua decepção. A mulher sunamita, ela vai até o profeta, conta para ele que aquele filho que ele profetizou estava morto. Está morto. Sabe aquele filho que você profetizou que eu ia ter? Tive. Brincou muito dentro da minha casa, correu muito, foi muito bom. Só que acontece uma coisa, profeta: ele agora está morto. Foi no lugar certo, irmão. Quem deu o filho não foi Deus? Então vamos falar com Deus. Quem deu o filho para ela não foi a orientação de Deus? Então vamos falar com Deus. Muitas das vezes é invertido. Nós estamos com uma decepção, e em vez de nós contar para quem vai resolver nosso problema, nós conta para quem não tem nada a ver. Está muito forte a rinite. Vamos lá. Fale para quem pode resolver teu problema. Vou repetir mais uma vez. Ser feliz no ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair força na decepção, sabedoria
nos seus erros. Muitas pessoas não estão sabendo adquirir força nas suas decepções. E aí o profeta fala com a Sulamita, vai até a casa dela. O mesmo profeta que entrou uma vez para ter abrigo pela sua viagem, profetizou que Deus ia dar um filho, agora entra dentro da casa da Sulamita com um quadro totalmente diferente. O filho que ele profetizou está morto. A criança que ele profetizou agora está morto. Ninguém se desespera, ninguém. A mulher que vai em busca dele não se desespera. O profeta também não se desespera. Que coisa boa é saber que quando foi Deus que nos usou. Ou coisa linda é termos a certeza de quem nos usou aquele dia foi Deus. O texto não diz, mas eu entendo que Eliseu deve ter perguntado: a criança está morta? Tá. Vamos lá. E aí é o que ele faz. Ele entra no local que está a criança e faz lá aquele processo, deita sobre a criança, ou a criança sobre ele, boca com boca, rosto ou com rosto. E daqui a pouco a criança começa a se movimentar. Aleluia. Força na decepção. Adquira força na decepção. O momento da decepção não é para te destruir, não é para te matar. Se você usar de sabedoria, tudo vai ser resolvido. E também ser feliz do ponto de vista psicológico não é ter uma vida perfeita, mas também coragem nos momentos de fracasso. Coragem nos momentos de fracasso. Momento de fracasso, o cristão deve ser aquele tipo de cristão que eu falo assim: nós choramos por ter tentado e não ter conseguido, mas nós não choramos por não ter a coragem de tentar e enfrentar o problema. Como cristão que deseja ser feliz, nós possamos até chorar por não ter conseguido o primeiro lugar, não ter subido no pódio, mas nós não vamos chorar porque não disputou e não lutou para poder também chegar em primeiro lugar. Não, isso não. É isso que Deus espera de nós. Você quer estar esperando ser perfeito, ser feliz em ser perfeito? Não. Ser feliz com alcançar a perfeição? Não. Adquira sabedoria nos momentos de erros, força na decepção e coragem nos fracassos. Se tratando de coragem nos fracassos, nós temos um grande homem de Deus que nós poderíamos falar, Gideon. 7 anos plantando e não colhendo nada. E não é que a terra não produzia, a terra produzia sim. 7 anos plantando e o solo produzindo. Ele colocava a semente e a semente germinava e produzia frutos. Mas acontece que no momento em dele colher os frutos, ao qual ele mesmo plantou 7 anos consecutivos, vinha o inimigo, os medianitas, e tomava a colheita. Tomou o primeiro ano, tomou o segundo ano, tomou o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, plantando e o inimigo comendo, plantando, o solo dando, produzindo,
e o inimigo comendo. Deu o quarto ano, deu o quinto ano, plantando, o solo produzindo e o inimigo tomando. Coragem. Coragem no momento de fracasso. Isso tem que ter na vida de um cristão. E aí, com 7 anos plantando e o inimigo tomando a colheita pronta. No momento em de colher, 7 anos se repetiram a mesma coisa. Os midianitas vinham no momento da colheita e tomavam tudo que Gideão tinha plantado. Teve que ter coragem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano e o sétimo ano. Você está reclamando com 2 meses de prova? Você está reclamando com 6 meses de prova? Você quer ter coragem no momento do fracasso? Como? Já está reclamando? Gideão plantou com o seu povo 7 anos e os midianitas comendo. E você quer ser feliz? Ser feliz? Ser feliz do ponto de vista psicológico não é ter uma vida, não é ter uma vida perfeita, mas saber extrair, vou repetir, sabedoria nos erros, força na decepção e coragem no fracasso. Se você souber administrar esses 3 pontos que é inevitável na vida humana, certamente a felicidade, nós vamos ficar bem mais felizes. As pessoas estão se perdendo quando cometem os seus erros e não sabem administrar. Estão se perdendo quando são decepcionados e não conseguem se levantar. Estão se perdendo quando não tem coragem no momento de fraqueza. A fraqueza chega e domina. Alguns textos bíblicos eu não me apaga da minha mente. Quando Jesus diz para a igreja: tem bom ânimo, eu venci e vós vencerei. Isso não apaga do meu coração. Não. Gideão plantou 7 anos, mas precisava tirar força de coragem na decepção. Decepcionado. Tanto é que quando o anjo chega, que conversa com ele, ele retruca em cima do anjo. Homem valente, o Senhor é contigo. Ele já dá logo uma patada logo em cima do anjo. Mas do que tem feito aquilo que meus pais me contaram a respeito da travessia do Mar Vermelho? Onde é que está tudo aquilo ao qual meus pais nos contaram? Cadê aqueles milagres? Eu estou plantando 7 anos e não tenho o direito de comer um grão de nada. Coragem, Gideão. Coragem. Isso que você acabou de me dizer é verdade. Você não comeu nada do que plantou. O seu inimigo comeu. Mas você tem uma coisa que o quadro vai ser invertido. Você tem coragem. E o Senhor é contigo. Você tem coragem. Aí diz: homem valente. Valente. Depois de perder 7 colheitas, valente. É valente. O que está acontecendo com muitos nos dias de hoje, qualquer coisinha se entrega. Gideão foi um grande homem que todos nós conhecemos, vencendo guerras, mediante de 7 anos de fracasso, plantando em melhores solo, as melhores sementes, e vendo tudo crescendo e produzindo, e não tem o direito de comer. Aí chega o anjo dizendo que ele era valente. Era valente. Ele dizia: eu
Eu estou aqui um bagaço aqui só plantando e os outros comendo, que valentia que eu tenho. Ele disse, não, calma aí, vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força, coragem, coragem, coragem. Ele disse, tudo bem, eu estou começando a gostar da conversa. Agora é o seguinte, eu quero uma prova. Eu vou colocar o velo, o objeto lá fora no quintal, e eu vou dormir. E eu vou levantar de manhã cedo, e eu quero que o velo somente ele esteja molhado, e toda a terra esteja seca. Tá bom? Tá bom. Você tem crédito. Você plantou 7 anos, os inimigos comeu e você ainda está conversando comigo. Tá certo, tá tudo bem. Vamos fazer isso. Vai dormir. Põe o velo lá. Vai dormir. Ele foi. Acordou de madrugada, quando chega lá, tá do jeito que ele pediu. Só o velo molhado e toda a terra seca. Ele está bom, mas eu quero mais. Eu tenho 7 anos de fracasso. E eu não desisti. Eu quero mais, eu quero agora invertido o quadro. Eu quero que o velo esteja seco nesse dia seguinte e toda a terra encharcada de água. Eu quero isso. Tá bom? Você tem crédito, você tem coragem. Você tem coragem. Tá bom? Vá dormir. Ele vai dormir. Põe o velo lá e vai dormir. Pela segunda vez, levanta de madrugada e ele vai até o quintal. E ele olha, está do jeito que ele pediu. O velo seco, seco, e toda a terra encharcada de água. Ele disse, agora nós vamos conversar. Agora vamos conversar. Agora nós temos o que conversar. O que é que você quer que eu faça? Aí começa a orientação de Deus na vida de Gideão. Amém. Estamos encerrando. Sendo grato a Deus pela sua vida, receba a sua vitória da parte de Deus, no nome do Senhor Jesus, amém? Estarei orando pelo término desse culto. Deus seja louvado em nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai que está no céu, nós louvamos o teu nome, falamos da tua palavra, oramos por algumas pessoas enfermas, encarecidamente confirme a cura na vida das pessoas enfermas que nós oramos. Enfermidade nos ossos, enfermidade na pele, no sangue, na carne, enfermidade da coluna. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, visita agora para a tua glória. Cura esse irmão, cura essa irmã. Conceda a vitória nesse processo, nessa causa, para a tua glória. Deus, abençoa cada um que esteve aqui nessa noite, adorando, exaltando o teu santo nome. Dá-nos uma noite de paz diante da tua presença, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.